Você já esteve em alguma situação em que sentiu que a sua vida corria risco? Eu quero trazer algumas dicas para você levar em conta no momento que você estiver fazendo uma cobertura que possa te oferecer algum tipo de risco. A primeira coisa, existem cursos especializados para se lidar em ambientes hostis. Isso é muito importante. Se você tiver acesso a esse tipo de curso, se você é um jornalista principalmente, se você é um documentarista que se expõe a esse tipo de situação, é recomendável. Tem um conhecimento básico de primeiros socorros, alguns conhecimentos que são da rua, né? Como lidar, por exemplo, com gás lacrimogêneo. Prepared for what could be the worst day of their lives. Não entrar em pânico. Então são aprendizados que você carrega na sua mente, você só na hora você vai saber como você reage, mas se você já estiver esperando por aquilo, pode ser que você se salve de um desespero e consiga tomar uma decisão um pouquinho mais racional. Avaliação constante de riscos. Tem um repórter da CNN que ele se chama Matthew Chance, e ele fala da necessidade de se avaliar os riscos minuto a minuto durante uma cobertura de conflitos e se manter atento às mudanças no ambiente e adaptar-se rapidamente. Isso pode ser crucial para a sua segurança. Oh, there's another one. I've got a flak jacket right here. Let me just get it on. And it was a really shocking experience because, you know, not only was I having to report on the bombardment of Kiev, but I also had to radically recalculate what was going on, what was happening in this country that I've been covering for so many years. Numa cobertura como essa, quando você está num protesto, ou você está numa guerra, ou você está em uma situação em que há um movimento popular muito grande que está envolvendo, às vezes, exército, população raivosa, qualquer coisa desse tipo, a situação ela é muito volátil, ela se transforma com muita velocidade. E há pode acontecer explosões ali de violência perto de você ou do lado de onde você está. E você, por mais que você esteja preocupado com sua cobertura e com seus equipamentos, você precisa estar atento ao momento presente e olhando em volta para você perceber o que está acontecendo. Então não se feche na sua câmera. Não se feche no seu caderno, no seu gravador. Você tem que estar com os olhos para cima e eventualmente você volta para o seu equipamento e faz o registro. Porque se você perde a atenção do instante, a situação muda e você não viu. E de repente você está no centro do risco e você está correndo risco de vida, está correndo risco de integridade física. Quem estava naquela noite, né, trabalhando ou participando da manifestação sabe que a polícia foi para aquela manifestação de modo despreparado, que ela foi com o intuito de reprimir e de que ela tirou, sim, em todas as direções possíveis, sem nenhum planejamento, sem nenhuma segurança. Equipamentos de proteção adequados. Gente, tem que entrar, tem que invadir, fazer número. Ali eu estava numa situação em que eu estava como paisana, mas o que era o meu equipamento? Quando eu consegui a bandeira verde para me misturar àquela multidão, eu me senti mais seguro, então era como se fosse o meu escudo ali. A bandeira brasileira foi o meu escudo. Olha que patriota que eu sou, né? Mas eu me protegi dos bolsonaristas, porque eu me disfarcei de um bolsonarista naquele momento. Se tiver bolsonaristas aí nesse vídeo, eu só lamento, mas eu estava com medo de vocês, homens de bem, né? Eu me disfarcei de um bolsonarista para estar ali e a bandeira me protegeu. Então eu considero a bandeira que naquele momento ela foi meu equipamento. Mas se você está numa guerra, se você está numa situação onde a polícia está atirando, você tem proteção para os olhos, se você puder ter colete, se você puder ter capacete, mas nesses tempos antidemocráticos em que a imprensa é vista como inimiga por governos, pela própria população, às vezes isso te torna um alvo. Os protestos continuaram, e com uma característica diferente, ou uma delas, que era hostilizar a imprensa. A imprensa era vista por aquele grupo de manifestantes, pelo menos por um grupo mais
mais violento, mais radical, como inimiga dos manifestantes. Estar vestido como imprensa às vezes chama mais atenção para si, infelizmente, né? Porque a imprensa deveria ser território neutro. A imprensa está ali para fazer um trabalho de mostrar para as outras pessoas o que está acontecendo. Mas muitas vezes, inclusive, as pessoas que estão ali não estão interessadas que você mostre nada. Então você tem que estar atento às hostilidades daquele ambiente. Rede de contatos locais, você ter pessoas a quem você possa ligar para recorrer a uma carona, para recorrer a uma retirada, para solicitar algo urgente, né? Se você está cobrindo por um órgão, se você está fazendo como eu estava, né? Um freelancer, e você tem um contato para fazer perguntas, para tomar decisões rápidas, pode ser útil também. O repórter Frank Smith, ele é fundador da GJS, ele recomenda criar uma hierarquia de risco ao definir entrevistas e que se priorize fontes mais seguras antes de se abordar aquelas que oferecem maiores riscos. Quando você prioriza fontes mais seguras, no meu caso ali, pessoas menos hostis, pessoas que estão mais de longe, você garante às vezes uma aspa, você garante uma fala de alguém que você pode levar e coletei algo, coletei a informação que eu preciso, né? Então você grava entrevistas ali, faz um apanhado geral se você puder fazer isso, né? Se for possível no ambiente que você está, e você garante que algo seja dito. Depois você vai indo para os mais difíceis, porque, por exemplo, você abordar um patriota enfurecido, ele pode se voltar contra você, e aí a sua cobertura acabou. Se ele falar, gente, repórter aqui, acaba com ele, aí a sua cobertura acabou, você vai ter que fugir pernas para que te quero. Então você tem que abordar pessoas que estejam mais suscetíveis, e nisso você tem que perceber a linguagem corporal, o comportamento da pessoa, como ela se coloca, o grau de fúria que ela está naquele momento, e aí você vai conseguir, por bom senso, determinar quem você pode entrevistar e colocar uma hierarquia. Deixa o mais difícil para o final e, dependendo da situação, nem entreviste essa pessoa, né? Só grave ali com uma distância, uma segurança de distância, né? Preparação psicológica. Eu me lembro muito disso daquele filme Guerra Civil. There's some kind of misunderstanding here. What? Well, you're American, okay? Okay. What kind of American are you? You don't know? Todo mundo deveria ver para entender o que é o trabalho de um repórter de guerra. Por mais que seja uma situação fictícia e fantasiosa, ela fala muito, aquele filme conversa muito com o mundo de hoje. E ele mostra o terror que se é estar cobrindo uma guerra, o risco que se corre, né? Por mais que se crie situações dramáticas ali, mas existem riscos reais, e não é à toa que centenas de milhares de repórteres morrem em situações de combate, como estão morrendo nesse momento em Gaza, como já morreram em protestos no Brasil. Então a gente não pode desconsiderar isso. E para você estar naquele ambiente, você tem que estar preparado psicologicamente. But it's I'm going to be living with the consequences for the rest of my life of what happened, so. First Tim, when you arrived here? I arrived here in early January. Eh? January 6th in Somalia. Okay, then what you are requesting for your government? I have to request from the American or the German government the full ransom. And then how do you want it to be? They need to give an answer within 3 days. Você pode ver coisas horríveis, você pode ver coisas que vão te chocar. E se você se paralisar naquele momento, você pode ser o próximo alvo, você pode ser a próxima vítima. Então você tem que ter a sagacidade, a tranquilidade mental de saber agir racionalmente. I can also say, it's important, we need to document these things. It's all true. But on some level, as a very close friend of mine said, Scott Anderson, an amazing war reporter, he wrote an essay about the psychological consequences of this for him, and he said this amazing thing. He wrote, I should be punished for the things I've seen. E é isso, gente. Essas foram algumas dicas aí para se cobrir situações de risco. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.